Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando ele vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Embora esse evangelho ele aconteça no contexto, como eu vim falando para vocês, da última ceia, é importante nós observarmos esse evangelho pós-ressurreição de Jesus. Então, no próximo domingo, como eu falei ontem, aqui no Brasil, nós vamos comemorar a solenidade da ascensão de Jesus aos céus. Só que o dia é na quinta-feira. Se você for lá na Europa, lá vai se comemorar na quinta-feira, porque esse prazo de 50 dias, mais ou menos, que Jesus ficou junto conosco aqui na terra, ele termina e Jesus sobe para o céu. Mas a Igreja do Brasil pediu a Santa Sé que essa solenidade, que é tão importante para todos nós, ela passasse para o domingo para que nós pudéssemos participar, porque imagina se essa solenidade acontecesse na próxima quinta-feira, por causa de vossos trabalhos, ninguém ia poder participar, né? E nós precisamos participar. Então, é nesse clima de despedida, agora realmente, Jesus está voltando para a casa do Pai. Os apóstolos não vão ter mais essa convivência com Jesus que eles tiveram durante esses 3 anos. Eles estavam ali, eles pegavam em Jesus, eles ouviam Jesus. Isso já não vai acontecer mais. Jesus agora ele vai voltar. Aí Jesus, veja a tonalidade, né? Da situação que eles estão vivendo no momento. Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. Realmente, quando nós convivemos com alguém que nós amamos e nós sabemos que essa pessoa vai embora, é óbvio que o nosso coração vai se encher de tristeza, né? E é assim que eles estão. Mas como eu dizia ontem também, eles ainda não tinham a concepção da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eles conheciam e sabiam, através dos feitos acontecidos no Antigo Testamento, do Pai, que é Javé. Agora Jesus se apresenta para eles dizendo:
que ele também é Deus, então agora é um outro Deus. Que história é essa? É uma outra pessoa. E agora ele já tem uma outra história, dizendo que vai enviar o defensor, que é o Espírito Santo. É toda uma pedagogia que Deus vai fazendo para que haja a compreensão da Santíssima Trindade. E agora Jesus está dizendo: olha, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o defensor, ou seja, o Espírito Santo, ele não virá. A condição para que o Espírito Santo venha é que Jesus volte para a casa do Pai, para que o mundo seja convencido. Olha só, aqueles judeus, vendo Jesus, eles não se convenceram que Jesus seria o Messias esperado. Então, o que foi que eles fizeram? Eles mataram. Agora é a última cartada, né? Jesus está dizendo: então, agora, o Espírito Santo virá para que eles sejam convencidos, para que o mundo se convença que o Pai me enviou. Aí, quando o Espírito Santo vier, aí eles vão compreender o que significa o pecado, que consiste em não acreditar em mim, porque eles não acreditaram. A justiça, porque eu vou para o Pai, que é o retorno dele, e é justo que depois que Jesus tenha morrido, nos salvado, ele volte agora para a casa do Pai. Essa é a justiça. E que o chefe deste mundo, o diabo, ele já está condenado. Então aqui está a primeira coisa que Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai fazer quando ele vier. Ele vai convencer o mundo em relação à pessoa de Jesus, que a nossa salvação ela vem em Jesus. Foi o que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Estavam todos lá, e o Espírito Santo desceu. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar, e muitos foram convencidos. Tanto que eles começaram a perguntar: o que é que eu devo fazer então? Então, crer no Senhor Jesus, como até nós estamos vendo aqui nessa primeira leitura, né? E vocês serão salvos. A salvação ela vem no momento em que o homem acredita em Jesus e o tem como Senhor e começa a seguir os seus mandamentos, como nós temos visto durante esses dias. E aqui está, né? Vocês que estão aqui, são justamente esses que foram convencidos. Senão vocês não estariam aqui. Senão vocês não estariam seguindo nosso Senhor. Porque foram convencidos, abriram o coração. Veja esse carcereiro, né? Que está na primeira leitura. Aqui nós vamos entender melhor. Paulo e Silas estavam presos. De repente, as portas se abrem, ele fica solto. Aquele homem, vendo que estavam soltos, queria se matar. Por que ele queria se matar? Porque era uma regra existente na lei romana. Se um soldado deixasse o preso ser solto, se ele fugisse o preso, ele tinha que se matar. Ou ele se matava ou matavam ele. Por isso que ele pega a espada e já quer se matar. E Paulo diz: não, nós estamos aqui. Diante daquele fato, aquele homem que era um pagão, ele abre o coração e ele diz o seguinte: o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a abertura de coração. O que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e todos os de tua família. E aqui, meus irmãos,
é preciso entender uma coisa. Tem muita gente que pega esse versículo para ficar dizendo assim: se eu crer, todos os meus familiares vão crer também. Então, porque aqui Jesus está dizendo, aqui Paulo está dizendo, né? Se você crer, os seus familiares também vão acreditar. Sim, meus irmãos, em parte. Em parte. Eu vou explicar por que em parte. Aqui aconteceu um milagre. Quando Paulo anuncia Jesus para o carcereiro e a família dele que estava lá, todos acreditaram. Mas só que tem uma coisa: o anúncio do Evangelho, ele vai, mas depende da abertura do coração de cada um. Se todos os seus familiares não abrirem o coração, nem todos vão acreditar. Se não houver abertura de coração. Por isso que nós nos deparamos com situações onde os nossos familiares não creem e você crê. E você está lutando para que os outros já creiam e eles não querem abrir o coração. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entro. Se abrirdes, eu entro. Significa que se não abrir, ele não vai entrar, porque Deus não vai forçar ninguém. E nesse mundo vai ser assim, olha, uns acreditam, outros não. Uns abrem, outros não. Uns se convertem, outros não. Uns se convertem, depois fecha o coração de novo e passa a não acreditar mais. E outros que estão com o coração fechado, abrem o coração e se convertem. E aí entra aquela palavra de Jesus, né? Aquele que perseverar até o fim, esse sim se salvará. O que perseverar. Então eu estou aqui. Parece que eu estou convertido. Parece que o Espírito me convenceu, né? Jesus nos disse que o Espírito Santo irá convencer. Parece, estou lutando. Quando eu falo parece, é só para vocês entenderem assim, eu creio sim, eu creio piamente. Eu creio na Igreja Católica, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Pai, eu creio no Espírito Santo, eu creio no que a Igreja ensina, eu acredito na presença de Jesus na Eucaristia, eu acredito na intercessão dos santos, eu acredito que a Virgem Maria é minha mãe, eu acredito nisso. E até hoje, nesse momento, 6h20 da manhã, eu acredito. Eu não sei se às 6h21 eu passaria a não acreditar mais. O que eu tenho que fazer é reafirmar a minha fé, minuto por minuto, segundo por segundo, centésimo por centésimo. Eu tenho que estar todo dia reafirmando a minha fé, porque embora Jesus tenha dito que o diabo esteja vencido, e ele foi vencido mesmo, mas existe um mistério que se chama o mistério da impiedade, e o mistério da impiedade, que é a ação do mal,
ele continua agindo. Até o dia que Jesus vier na sua glória, aí tudo vai acabar. Deus, no mistério que essa cabecinha aqui, pequena, que não dá para entender, como é que Deus nos salva, o demônio foi derrotado, e como é que ele continua agindo? Porque Deus permite que o diabo fique agindo, meus amigos, vai perguntar para ele. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a nossa fé, ela precisa ser provada. Por isso que São Pedro vai dizer que o diabo, ele está ao nosso derredor, nos tentando, procurando nos devorar. Aí ele diz: resista. Como? Na fé. Resista acreditando em tudo que você já crê e não abandone, porque geralmente o que é que acontece? É no sofrimento, é na perda de alguém, é nos pedidos que eu faço e parece que esses pedidos não se realizam, que entramos em crise. E ao entrarmos em crise, abandonamos a Deus. Por isso que eu estou dizendo, aquele que perseverar até o fim. Porque de repente você está sendo provado agora na sua fé. Jesus passa por todos aqueles sofrimentos para nos salvar, e nós queremos apenas dizer assim: agora eu creio e está tudo bem. Nós temos que dar mostra de que realmente nós acreditamos. E a única forma de nós demonstrarmos que nós acreditamos é quando todas as coisas da nossa vida vão caminhando de forma errada, e aí nós reafirmamos a nossa fé dizendo: não, eu creio em Deus. Porque é fé. Quando você pede algo para Deus e se realiza, aquela fé, ela materializa e acabou a fé, não existe mais fé. A fé, ela acontece quando nós não vemos, não apalpamos, não sentimos e continuamos a acreditar e firmar em Deus. Eu continuo firme, acreditando naquilo que eu não estou vendo, naquele que eu não vejo, naquele que parece que não está me ajudando, mas eu continuo firme na minha fé, acreditando que Ele realmente é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu aos céus e que Ele continua agindo na nossa vida, embora com os meus olhos eu não veja. Como eu falei ontem, né? Assim que os mártires foram provados. Naquele momento em que os homens diziam para eles: abandone a Deus agora e nós não mataremos vocês. E eles disseram: eu continuo acreditando nele e ele não vou abandonar. Olha, acreditar numa pessoa que eles não estão vendo, eles acreditam pela fé, e os homens dizem: eu vou matar você, ou vocês, e eles dizem: eu não tenho outra coisa a dizer senão eu creio nele. E ele diz: você não está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não abandonar esse tal Cristo que não existe, eu vou matar vocês. E eles dizem: então pode matar, porque eu creio. E ali eles são mortos. E eles morrem dizendo assim:
daqui a pouco estarei com Ele? Estará mesmo? Será que realmente esses homens que morreram derramando sangue e demonstrando a sua fé em Jesus, será que realmente eles estão agora no céu? Quem é que viu o céu aqui? O céu enquanto lugar onde Deus habita. Quem de vocês viu Jesus Cristo? Me prove, me mostre aonde é que Ele está. Manda Ele aparecer aqui para mim agora. Porque se Ele não aparecer, eu não vou acreditar. Me mostre. Eu só posso dizer assim: você pode não acreditar, mas eu creio. Ele aparecendo ou não, eu creio. Vocês vendo o céu ou não, eu acredito no céu. Vocês acreditando ou não na ressurreição, eu acredito na ressurreição. Vocês acreditando ou não que um dia eu estarei lá no céu, eu acredito que um dia eu estarei lá no céu. E como é que eu vou provar para vocês tudo isso que eu acabei de dizer? Só morrendo. Só morrendo. E ainda tem uma desvantagem para vocês que vão ficar aqui. Eu não virei cá para dizer para vocês que eu estou lá, porque não tem como eu voltar. E eu vou morrer acreditando. Porque até agora, 6 horas e 27 minutos, eu estou convencido de tudo isso. Agora, se em 6 e 28 eu vou continuar, eu não sei. Porque pode ser que aconteça uma fatalidade e eu passe a não acreditar. Porque eu já vi tantos irmãos aí não abandonando a fé. Até sacerdotes abandonaram. Até sacerdotes que eram sacerdotes e agora se tornaram até macumbeiro. Tem isso. Como tem sacerdotes que abandonaram a igreja e diz agora que é protestante e dão testemunho dizendo que a igreja católica não é a verdadeira. Bem, de onde que eles tiraram isso eu não sei. Depois de tantos estudos de teologia. E agora não está acreditando mais. O que aconteceu? Bem, se ele não acredita, eu continuo acreditando. 6 e 28 eu continuo acreditando. Se 6 e 29 eu vou parar de acreditar, eu não sei. E que Deus me dê a graça de quando chegar aos 6 e 30, que já é 6 e 29, eu acredite. E que Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos me ajude e ajude a você a continuar sendo firme até o final. Porque tem aqueles que creem e aqueles que não creem. Tem os que abandonaram e tem os que não abandonaram. Eu espero que eu vá firme até o fim, porque o Espírito que eu recebi, o Espírito Santo no batismo, ele me convence até agora que é isso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.